Falaremos agora de um outro tipo de injúria muito comum na prática clínica e cujo processo inflamatório ele tem um papel importantíssimo, né, na resolução dessa afecção, mas que pode também estar envolvido em situações mais graves, podendo levar a importantes complicações metabólicas, né? A gente vai falar das queimaduras. Basicamente, aqui nessa conferência, nós vamos abordar um pouco inicialmente sobre a classificação dessas queimaduras. É importante que a gente entenda como ela se classifica, a tomada de decisão e a fisiopatologia depende desse tipo de classificação que ela é feita, e também falar da fisiopatologia em si. Quais são os componentes inflamatórios envolvidos, principalmente envolvidos nesse processo. Inicialmente é preciso que a gente defina o que é queimadura, né? Existem vários conceitos, né? Existem várias definições para o processo de queimadura, né? O que eu acho mais interessante é essa, né? Definida por Garcia e Espinosa, onde eles dizem que a injúria, né? Que na verdade, desculpa, a queimadura é nada mais é do que uma injúria térmica que pode ser causada por um agente biológico, por um agente químico, por um agente elétrico, né, físico, e que pode ter repercussões tanto locais quanto sistêmicas, dependendo da gravidade e dependendo do estágio evolutivo desse processo, né? Dependendo do estágio evolutivo dessa queimadura. É importante que a gente saiba classificar bem o tipo de queimadura. Como eu falei anteriormente, o tipo de classificação ele nos indica, né? Ele nos indica qual a melhor conduta a ser tomada. Aqui, né, não é o nosso foco falarmos de conduta, mas sim a gente focar, né, na fisiopatologia. Então, essa classificação ela tem como esse objetivo, tem como objetivo central nos ajudar a entender um pouco da fisiopatologia e conectar os pontos. Então, nós podemos, né, existem várias outras classificações. Clinicamente, né, as classificações que eu acho mais importante, que eu considero como sendo mais importante, é a classificação quanto à etiologia, né? Então, essas queimaduras elas podem ser classificadas quanto à sua etiologia, quanto à profundidade e quanto à sua extensão, né? É importante que vocês tenham isso em mente, essas três tipos de classificação. O que nós vamos falar aqui agora um pouquinho é o que é que vai, quais são os parâmetros, quais são os tipos, né, de queimaduras quanto a cada um desses tipos, né, de classificação. Inicialmente, quanto à etiologia. Quanto à etiologia, nós temos vários tipos de queimadura, né, como vocês podem ver aqui. Nós podemos ter uma queimadura por chama, né, que ela é muito comum, né? A queimadura por chama nada mais é do que quando eu tenho uma lesão causada por um processo de combustão, certo? Por fogo. Então a pessoa entra em contato com chamas, né, por um processo de combustão em alta temperatura, um superaquecimento, né, e isso vai causar uma lesão, né, que a gente chama de lesão por chama. Pode ter também uma lesão por escaldadura, que é quando eu tenho líquidos quentes e esses líquidos quentes eles entram em contato com alguma parte do nosso corpo. Esse tipo de queimadura ele é muito comum, principalmente em crianças, né, que entram em, né, acidentes domésticos, que entram em contato com esse tipo de, né, com esse tipo de agente agressor, né, que seria líquidos quentes. Nós podemos ter uma queimadura por contato, né? Nós temos uma matéria, né, nós temos um objeto sólido, esse objeto sólido, né, pode estar quente ou pode ser frio, e aí em contato com esse objeto, né, gera a lesão. Por exemplo, assim, um ferro quente, né, uma panela quente, eu vou esquiar na neve, e aí está muito quente, eu posso ter queimaduras, né, por causa desse gelo que está muito frio. Então,
eu posso ter também, né, queimadura por esse tipo. Aí nós temos queimadura por agentes químicos, quando eu entro em contato com produtos químicos. Esses produtos químicos, geralmente, ou eles são bases, ou eles são ácidos muito fortes e que agridem, né, os tecidos do corpo de forma inespecífica, né? Então, geralmente é isso. Nós temos queimaduras por eletricidade, que é a considerada o tipo de queimadura mais grave, porque a corrente elétrica ela pode comprometer, né, naquele momento logo, outros órgãos, outros sistemas do nosso corpo, que não somente o tecido epitelial, né, de forma inicial. Então ela é considerada uma das mais graves que a gente tem. Essa queimadura por eletricidade, ela vai ser causada, né, tem algumas definições que consideram ela como sendo uma queimadura causada por uma voltagem acima de 1000 milivolts ou acima de ou abaixo de 200, né? E temos por último a queimadura biológica, né? Que na verdade poucos livros colocam essa definição, mas eu achei interessante a gente trabalhar porque existe também essa possibilidade de queimaduras por agentes biológicos, que pode ser causada por um animal, por exemplo, existem larvas, né, que podem causar queimaduras, medusa, água-viva, né, existe, por exemplo, alguns sapos, né, que produzem algumas substâncias que ficam ali na sua pele, ou eles podem, né, expelir esses líquidos e essas secreções podem causar uma queimadura, né, na nossa pele. E plantas também, plantas podem causar algum tipo de queimadura. A mais comum é a urtiga, né? A urtiga, que quando a gente entra em contato, causa aquela lesão, né? Uma lesãozinha que parece queimadura, né? Que é, na verdade, que é uma queimadura. Né? Então, quanto à etiologia, nós temos esse tipo de classificação. Dessas daí, como eu falei anteriormente, a mais preocupante seria a queimadura por eletricidade. Mas todas têm sua importância, né? E na verdade a conduta clínica, o manejo clínico, na verdade, ele depende não somente de uma classificação, mas o conjunto, né, do conjunto de parâmetros, né, associados a diferentes tipos de classificação, principalmente essas três que nós vamos conversar agora. Certo? O outro tipo de classificação é a classificação quanto à profundidade. Então, quanto à profundidade, né, eu acho que é uma das mais conhecidas, né, vocês devem ter, né, ter um maior contato, né, em relação a essa classificação. Nós podemos classificar as queimaduras como sendo queimaduras de primeiro grau, desculpe, nós podemos classificar como sendo queimaduras de primeiro grau, queimaduras de segundo grau ou queimaduras de terceiro grau. É interessante frisar duas coisas. Primeiro, né, existe alguns materiais, né, alguns autores que subclassificam a queimadura de segundo grau, que eu acho que é interessante esse tipo de classificação. A queimadura de segundo grau, né, é superficial, tá certo? Superficial, quando ela atinge aqui parte da derme, e a queimadura de segundo grau profunda, quando ela atinge tecidos da derme, né, de forma mais profunda. Certo? Tem algumas características que vão diferenciar, outras características que conseguem diferenciar cada uma delas, que eu vou comentar já já. Aí nós temos a queimadura de terceiro e alguns livros falam também de queimadura de quarto grau, que é aquela queimadura, né, que pode comprometer uma área de tecido maior, podendo comprometer até ossos, certo? Mas não é muito comum, principalmente aqui no Brasil, a utilização desse tipo de classificação. Quais são as características, as principais características desses tipos de queimadura quanto à profundidade? Como o próprio nome está dizendo, é o quanto ela atinge, né? Qual é o nível de profundidade que ela vai atingir.
Então, por exemplo, uma queimadura de primeiro grau, ela vai atingir a epiderme, certo? Então, ela atinge essa primeira parte, que é a parte da epiderme. Né? Geralmente são queimaduras causadas por raios solares, né? Queimaduras solares. São aquelas queimaduras que geram dor, né? Por que geram dor? Porque eu vou ter uma sensibilização dos nossos nociceptores, nociceptores, e isso vai gerar aquela sensação dolorosa, né? Por causa dessa ativação, né, desses nociceptores, né? É importante, né, também destacar que essas queimaduras geralmente elas têm um reparo rápido e geralmente, né, elas não levam a cicatriz. Por quê? Porque é muito superficial. Né? E como já tínhamos até conversado quando a gente estava falando da cicatrização, o tecido, a epiderme em si, as células que compõem a epiderme são células que conseguem se regenerar, se renovar com facilidade. Então, quando essa queimadura, né, ela atinge essa parte, né, da pele, esse tecido, então geralmente ela se renova rápido, geralmente entre 3 e 6 dias, né, a queimadura, né, o processo de reparo, ele já completou. Uma outra característica também é que eles podem apresentar poros de pressão. Então, se a gente pressionar, assim, a gente consegue ver alguns poros, diferente de outros que a gente vai ver posteriormente. Né? E aí, a de segundo grau. Como eu falei, a de segundo grau, ela pode ser classificada tanto como de segundo grau superficial ou de segundo grau profunda. Né? A superficial, né, a de segundo grau superficial, ela gera dor, sim, né? Ela pode gerar dor. Na verdade, ela gera dor porque eu não tenho comprometimento ainda dos nociceptores. Gera uma região de vermelhidão, pode gerar eritrema e gera flictemas, né? Que são aquelas bolhas, né? Essas bolhas aqui, elas já começam a aparecer. Essas bolhas que ficam entre bolhas causadas por um processo de formação do edema, e aí esses edemas, esse líquido que extravasa do meio intravascular, ele fica aqui entre a epiderme e a derme e fica formando aquelas bolhas, certo? Na Quando pressionado, né, pode dar uma caracterização um pouco pálida, um pouco esbranquiçada, e o tempo, né, de reparo pode demorar de 7 até 20 dias, dependendo da extensão, dependendo da etiologia, dependendo desses outros fatores. Por isso que eu falei que o manejo clínico ele não depende somente de uma classificação, depende de todo um conjunto envolvido nessa classificação. Aí nós temos a secundária profunda, né? A secundária profunda, aí ela já atinge a derme reticular, né? Que é essa parte aqui mais profunda da derme. E aí, nesse processo, né, nesse tipo de lesão, nesse tipo de queimadura, a gente não consegue mais ver, né, através da pressão, aqueles pontos de pressão branco, né, por causa do comprometimento do tecido. E o tempo de cicatrização, né, já é um pouco mais longo, né, podendo demorar algumas semanas. E por último, nós temos a de terceiro grau. A de terceiro grau, né, o interessante, ela é muito mais profunda, porque ela vai atingir, além da epiderme, além da derme, ela vai atingir a hipoderme. Então, eu vou ter comprometimento de vasos, eu vou ter comprometimento de mais tecido conjuntivo e eu vou ter comprometimento de nociceptores. E aí, como eu tenho comprometimento de nociceptores, a dor, a sensação dolorosa, ela é menor. Tá certo? Eu vou ter uma sensação dolorosa menor. Por quê? Porque eu tenho comprometimento dos nociceptores.
eles foram lesionados, né? Muitos, né, foram comprometidos e aí eles não conseguem transmitir essa sensação dolorosa. Então, apesar de ser mais grave, apesar de ser mais profunda, ter um comprometimento maior da pele, né, essa daqui é um tipo de lesão que nós não sentiremos tanta dor. E muitas vezes a gente nem sente dor, né? Quem tem, ele nem sente dor por causa da extensão do, da lesão dos nossos septores. Né? Por que eu vou sentir ainda um pouco de dor? Porque eu tenho alguns nervos periféricos, alguns nociceptores periféricos que vão estar emitindo um pouco de dor. Mas se, por exemplo, no centro dessa lesão, eu não vou estar sentindo sensação dolorosa. Nessa situação aí, muitas vezes é necessário o transplante de tecido, né? Porque geralmente a lesão ela é grande, então eu vou precisar de transplante de tecido. Mas isso vai depender de outros fatores. Que outros fatores são esses? Por exemplo, a extensão dessa queimadura. Né? Eu queria chamar uma atenção para essa classificação. Tem muitos autores que consideram ela como classificação por extensão. Né? Na verdade, eu não considero como somente classificação por extensão, porque tem outros fatores envolvidos, inclusive a profundidade. Né? Para essa classificação, que ela é uma das mais utilizadas na prática clínica, Então tem outros fatores que podem, né, é, influenciar na classificação, né, considerando esse tipo, né, de extensão. Então eu costumo mais dizer que é uma classificação quanto à gravidade do processo. E aí, essa classificação, que aqui nós vamos chamar de classificação quanto à extensão, nós podemos classificar o paciente como sendo pequeno queimado, médio queimado ou grande queimado. Né? O pequeno queimado é aquele paciente que possui, é, que possui queimaduras de primeiro ou de segundo grau e cuja queimadura, atinja uma extensão maior ou igual a 10% da área corporal. Então, se eu tenho queimadura de primeiro, assim, isso também é muito relativo, gente, tá certo? Também isso é muito relativo, porque, tipo, né, eu tenho processos de queimadura solar que atinge, né, a área quase total do corpo, mas que mesmo assim eu não tenho, não é necessário um manejo muito rigoroso, né? Então, tipo assim, isso é uma classificação importante, mas eu tenho que avaliar caso a caso. Mas voltando aqui, nós temos a classificação que nós podemos classificar esse paciente como primeiro, com pequeno queimado, se ele tiver lesões, queimadura de primeiro ou de segundo grau, com uma área corporal queimada maior ou igual a 10%. Certo? Eu considero como sendo médio queimado, se for novamente queimadura de primeiro ou de segundo grau e que tem uma área de extensão queimada entre 10 a 25%, ou se for uma queimadura de terceiro grau com uma extensão, né, corporal comprometida menor que 10%. Né? Tem essas duas situações. Tem uma coisa importante que é importante considerar que, né, independente do tipo independente da profundidade, se eu tiver as mãos ou os pés queimados, eu considero ele como sendo médio queimado. Ok? Isso é importante, né, na hora de se avaliar. E aí nós temos também o grande queimado. O grande queimado, quem que eu posso classificar como sendo grande queimado? O grande queimado é aquele paciente que tem queimaduras de primeiro ou de segundo grau, com uma extensão maior que 25%, extensão, né,
uma extensão corporal queimada, ou se for um paciente que tenha uma lesão de terceiro grau maior que 10% ou que seja o períneo. Por quê? Porque é uma área muito sensível. Então, se for o períneo, independente da extensão, que é o períneo a gente sabe que é 1%, a gente já vai discutir isso daqui já já. O períneo é 1%, mas se for o períneo, se for uma lesão de terceiro grau, eu já considero como sendo um grande queimado. Outras situações que eu devo considerar o meu paciente como sendo um grande queimado. O grande queimado é aquele paciente que eu preciso de um manejo o mais rápido possível, porque a probabilidade de eu ter alterações metabólicas, risco de morte causada geralmente por uma resposta inflamatória sistêmica, né, é muito maior. Então eu tenho que levar em consideração também, por exemplo, se esse meu paciente tem lesões inalatórias, se ele aspirou, né, fumaça, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Se é um paciente politraumático, se ele teve trauma craniano, trauma elétrico e todas essas outras situações aqui, eu preciso levar em consideração, né? Embolia pulmonar, infarto do miocárdio, quadros infecciosos. Então, isso daqui, independentemente da situação, independentemente da área, eu tenho que considerar como sendo, um grande queimado. Tá certo? Eu tenho que considerar como sendo um grande queimado. Né? Outras características importantes, né? Outras características importantes que devem ser levadas em consideração, né? Por exemplo, se eu tenho, né, se é uma queimadura elétrica ou química, né, eu tenho que levar em consideração isso é muito importante. Se for queimaduras em crianças ou queimaduras em mulheres grávidas, né, em qualquer percentual da superfície corporal, né, eu tenho que encaminhar essa pessoa para um centro especializado, ela é considerada também como sendo um grande queimado. E aí, como é que eu calculo essa área de extensão? Nós temos várias formas de calcular a área, né, a área queimada. Uma das mais comuns é a regra dos noves ou a regra de Wallace, né? Então, que vocês podem ver aqui, onde o corpo ele é dividido em áreas e aí essas áreas eu tenho um percentual, né? Que aí eu posso somar. Por exemplo, cabeça e pescoço é considerado como sendo 9%. Cada membro inferior é considerado também como sendo 9%. Então, os dois membros eu tenho 18%. Cada quadrante do tronco eu tenho 9% também. Então, eu posso, né, como que eu posso calcular essa área, né? Uma das formas é essa fórmula aqui que eu chamo de regra, né, que é a regra dos noves ou fórmula de Wallace, certo? Isso é muito importante para que vocês avaliem a área, né, a área queimada, ok? Após entender como podemos classificar, né, as queimaduras, né, de acordo com diferentes processos, né, envolvidos, é importante que a gente entenda como ocorre a resposta a essa agressão. Qual é a fisiopatologia dessa agressão? E aí, como já falei lá no início, lá no conceito, essa fisiopatologia ela pode ser dividida entre eventos que ocorrem localmente e eventos que ocorrem sistemicamente. É claro que a repercussão dessa resposta fisiológica ela depende do grau de comprometimento. Ela vai depender do tipo de agente agressor, ou seja, da etiologia, vai depender da profundidade, vai depender da extensão, tá certo? Então, essa fisiologia ela depende de um contexto maior. O que eu vou colocar aqui são alguns elementos que podem caracterizar o processo, né, a queimadura, o processo inflamatório
a resposta fisiopatológica que ocorre durante a queimadura de forma um pouco mais geral. E aí, para entender essa fisiopatologia, é importante que a gente divida didaticamente essa queimadura em os eventos fisiopatológicos, a resposta em resposta local, respostas locais e respostas sistêmicas. Localmente, né? Localmente, nós podemos dividir essa queimadura em áreas, né? Essa classificação ela foi proposta por volta de 1947 por um pesquisador chamado Jackson, né? E aí ele propôs, né, que a queimadura o dano causado pela queimadura, desculpa, o dano causado pela queimadura, ele pode exibir, né, três áreas, né, bem distintas. E aí a compreensão dessas áreas ela é de suma importância para o manejo. Por quê? Porque o manejo clínico, o objetivo é eu reduzir da melhor forma possível, né, e tentar recuperar, né, ou tentar, né, recuperar não, mas tentar manter a integridade da maior área tecidual possível. E aí para entender isso, é importante que a gente entenda essas três divisões. Então, quanto à resposta local, nós podemos dividir a queimadura em zona de coagulação, que é essa zona central aqui, né? É uma zona de necrose, uma necrose por coagulação. Nós temos a zona de estase e nós temos a zona de hiperemia, né? Qual a diferença? Qual a diferença entre essas zonas, né? Essa primeira zona aqui, né, ou a zona de coagulação, é uma zona que ela é representada pelo aquele tecido que foi destruído no momento da injúria. Então eu tenho um tecido que ele foi destruído, então eu tenho um processo de necrose. Esse tecido aí, ele é irreversível. O processo de recuperação dele é irreversível. Eu não tenho como recuperar esse tecido porque eu tive um processo onde eu tive uma destruição de proteínas estruturais, eu tive um processo de coagulação muito intenso, e aí isso gerou essa morte, gerou a morte, né? Gerou a morte desse tecido de forma muito agressiva. Então é a zona de necrose. Depois nós temos aqui, né, após a zona de necrose, essa zona que nós chamamos de zona de estase. Essa zona de estase nada mais é do que uma zona de isquemia, certo? É uma zona de isquemia. Ou seja, o tecido ele não tá morto, mas ele está comprometido. Comprometido por quê? Porque eu tenho uma redução da perfusão sanguínea para essa área. Eu tenho uma redução da perfusão sanguínea. E aí um dos principais objetivos do manejo dessa área é eu preservar esse tecido, melhorar a perfusão desse tecido, né? Eu vou melhorar, né, né, o aporte, né, de sangue, o aporte de gases para essa área e assim buscar eu recuperar esse tecido que ainda está vivo. E por último, isso acontece porque eu tenho microcoágulos que obstruíram alguns vasos, né, decorrente dessa região aqui de necrose mais intensa, que aí comprometeu essa área aqui, que tem um grande risco de se tornar também uma área de necrose se eu não tiver um manejo rápido e um manejo assertivo. E por último, nós temos a região de hiperemia, né? Essa região de hiperemia é uma região que ela é decorrente somente do processo inflamatório local. Então eu tenho uma zona de inflamação, aí essa zona de inflamação, né, ela é caracterizada por um processo de vasodilatação, de hiperemia, né,
presença de mediadores inflamatórios que geram essa zona mais avermelhada. É muito improvável ter uma morte do tecido dessa área aqui, né? A não ser que eu deixe avançar, eu deixe evoluir, né, esse processo inflamatório por muito tempo. Mas comumente eu não tenho um processo, né, que gere um comprometimento mais intenso, né, mais intenso dessa área. Então nós temos esses três eventos. É importante destacar, e a gente já estudou sobre isso, né, que o processo inflamatório ele não é desencadeado somente por agentes patogênicos, né? Nós temos componentes do nosso próprio corpo que iniciam o processo inflamatório, que ativam a resposta imuninata, que são os DAMPs. E na queimadura não seria diferente. Então, aqui na queimadura, essa região aqui, ó, de morte celular, de necrose, ou seja, a zona de coagulação, ela gera DAMPs, ela gera componentes que ativam a resposta inflamatória, permitindo que haja essa zona de hiperemia, essa zona de estase aqui por causa do aumento da resposta inflamatória. Aumento de edema, né? Aumento do processo de vasodilatação, saída de líquido de dentro do vaso para fora do vaso, ativação, né? A ativação de mediadores inflamatórios, a ativação de fatores de transcrição, um fator de transcrição que é muito comumente ativado é o NF-κB, né, que induz a expressão de várias citocinas inflamatórias, como o TNF, IL-6, né, IL-1, que vão potencializar ainda mais essa resposta inflamatória e podendo potencializar ainda mais também o dano. Por quê? Porque ele vai ativar macrófago e a ativação desse macrófago vai gerar produção de radicais intermediários de oxigênio que pode comprometer ainda mais essa zona de estase, né? Por isso, ter muito cuidado e buscar. Lógico que eu preciso de uma resposta inflamatória inicial. Para quê? Para limpar essa área. Eu preciso de neutrófilo aqui. Eu preciso de macrófago aqui para fazer a limpeza desse tecido, que é um tecido que já está morto. Para quê? Para que eu tenha, né, a segunda fase do processo inflamatório, que é o processo de reparo, o processo de cicatrização. Mas para isso eu preciso eliminar. Algumas vezes a eliminação desse tecido, para ser mais rápido, né, ela ocorre mecanicamente, né, o corpo, né, multidisciplinar, ele já faz esse processo, né, de debridamento aqui para retirar esse tecido morto, né? Isso também é um processo que pode auxiliar no manejo do paciente. Mas então essa resposta, né, celular local, essa resposta local, ela é importantíssima. Mas, né, ela é importantíssima para a prevenção de outros tecidos que não foram atingidos diretamente pelo o agente causador da queimadura, mas eu posso ter também, né, eventos fisiológicos sistêmicos, né, que pode levar a disfunções metabólicas mais acentuadas, né? E essas disfunções metabólicas mais acentuadas, né, pode levar a um comprometimento e a um risco maior de vida do paciente. Isso geralmente acontece quando eu tenho comprometimento de áreas maiores, né, que é um paciente, geralmente acontece em pacientes grandes queimados. Além desses eventos mais locais, em situações de queimaduras mais graves, mais severas, né, geralmente associadas a grande queimado, ou seja, grandes extensões e grande profundidade comprometida, eu vou ter uma resposta fisiopatológica mais sistêmica. Eu vou ter resposta inflamatória sistêmica, eu posso ter uma resposta hipermetabólica, geralmente associadas com resistências à insulina, entre outros fatores, né? Comprometimento de diversos sistemas do nosso corpo. E é importante que a gente entenda, né, quais são essas consequências sistêmicas
né, da queimadura para que a gente faça, para que vocês façam a intervenção mais adequada, né? É importante também levar em consideração que essas alterações fisiopatológicas, né, elas vão ser variadas, né, mas que elas são clinicamente importantes. Então, dependendo da etiologia, dependendo do grau de comprometimento, eu posso ter todas essas respostas envolvidas, o que é um pouco incomum, ou eu posso ter uma, duas ou três, né, alterações dessas que eu vou falar agora para vocês. Então é importante estar atento em relação a isso, né? Então nós temos várias consequências e essas consequências elas vão estar ajudando a definir, né, e a estabelecer o prognóstico daquele paciente, né, a evolução clínica daquela situação. Primeiro alteração que eu queria comentar com vocês é o processo de desidratação. Certo? Um paciente que tem, né, uma queimadura grave, ele pode ter um processo desidratação intenso, né? Que essa alteração, né, ela ela pode gerar, né, um choque hipovolêmico agudo. Por isso a importância, né, por isso a importância do restabelecimento hídrico, né, o mais rápido possível. Esse restabelecimento ele é feito através de diferentes fórmulas. Uma das mais comuns é a fórmula de Planck, né, que eu espero que vocês deem uma olhada para ver, né, como que é feito o cálculo dessa fórmula de Planck. E aí essa desidratação ela é agravada, né, de acordo com, né, de acordo com vários fatores envolvidos, né, durante a queimadura. E aí eu tenho uma intensidade de perda de água aí envolvida. Né? E que fatores são esses que vão influenciar nessa desidratação? Por exemplo, nós temos fatores que influenciam diretamente, como a profundidade e a temperatura. Quanto maior a profundidade, quanto maior a temperatura envolvida, mais desidratação eu vou ter. E aí eu vou ter também fatores que influenciam inversamente, como o caso do tempo decorrido, né, da queimadura, que vai reduzindo a desidratação, e a umidade também. Quanto menor a umidade, lógico, né, maior vai ser o meu processo de desidratação. Então é importantíssimo, né, a monitorização dessa desidratação. E como que isso pode fazer isso? Através do volume urinário de 24 horas é uma forma de se avaliar esse processo de desidratação, né, e fazer uma programação de hidratação, né, o mais rápido possível, né, e diariamente, se for necessário. Um outro evento importante, né, uma outra alteração importante, né, que pode ocorrer sistemicamente em pacientes mais graves é quadros de anemia. Pacientes queimados, né, grandes queimados, geralmente eles se encontram extremamente hipocromáticos. Né? E por que ocorre isso? Por causa de uma redução do número de hemácias, redução dos hepatócitos, do hematócrito, desculpa. Né? E aí esses fatores, eles demandam, né, muitas vezes uma necessidade de transfusão. E quais são as causas dessa anemia? Na verdade, não existe uma causa definida. Existem múltiplas causas, que elas podem estar associadas ou não. Uma dessas causas é a redução da vida média das hemácias. Certo? Então, essas hemácias elas têm uma redução da sua vida média. Geralmente, a gente sabe que uma vida média de uma hemácia é de mais ou menos 120 dias. E um paciente queimado ele pode reduzir para aproximadamente 40 dias. Por que que isso acontece? Isso daí acontece por causa, muitas vezes, da resposta inflamatória, debris, né, daquela zona de coagulação, daquele tecido morto que cai na corrente sanguínea, se liga à parede da hemácia, fazendo com que essas hemácias se agreguem, fazendo com que elas sejam destruídas mais rapidamente quando elas chegam no baço, e isso vai reduzir a meia-vida delas. Como um agravamento dessa situação, nós temos uma redução, um desvio, desculpa, do metabolismo proteico.
né? A gente sabe que para produzir hemácia eu vou precisar de proteínas, principalmente para a elaboração de hemoglobina. Porém, né? Como eu tenho um desvio proteico para a produção da nova pele, do novo tecido que foi danificado, né? As proteínas do nosso corpo, né? Elas vão ser direcionadas para isso em detrimento da produção de hemácias, em detrimento da produção de hemoglobina. Né? Então, isso é um outro fato importante. E, por último, perda sanguínea. Eu posso ter perda sanguínea decorrente da queimadura, eu vou ter, né, perda sanguínea, eu posso ter pontos, né, pequenos focos hemorrágicos, né, em diferentes situações, e aí isso vai tudo comprometer e levar ao quadro de, de, de anemia. Então, essa anemia, a gente tem que ter muito cuidado que ela pode ser tão severa que, em alguns casos, é necessário a transfusão sanguínea. Certo? Outra situação também que ocorre, outra alteração é a icterícia. Né? Por que ocorre esse quadro de icterícia, que também não é uma situação que é rara, né? Pode acontecer muito frequentemente em pacientes queimados. Né? Tem sido demonstrado que as queimaduras elas podem provocar um desarranjo estrutural nesses sinusoides hepáticos, pode aumentar a vascularização de hepatócitos, ou seja, levar a uma esteatose, e tudo isso vai comprometer, né, o metabolismo hepático. Como que eu posso caracterizar laboratorialmente esse dano hepático? Né? Através de dosagem de TGO, TGP, fosfatase alcalina e as bilirrubinas, certo? As bilirrubinas, principalmente a bilirrubina direta, certo? É importante destacar que essa icterícia era uma icterícia geralmente transitória. Sendo ela transitória, né, nós devemos ter muito cuidado em considerar ela como sendo um sinal de gravidade ou de prognóstico. Eu não posso, na verdade, considerar ela como sendo um sinal de gravidade ou de prognóstico, porque ela é transitória, a não ser que esteja, por exemplo, associado com sepsis. Aí sim eu aumento a gravidade, né, daquela situação clínica. E para fechar, é importante destacar que pacientes que têm histórico de alcoolismo, têm história prévia de alcoolismo, têm uma tendência a ter um quadro maior de icterícia. Outra situação que pode acontecer são alterações cardiovasculares. Essas alterações cardiovasculares geralmente estão associadas a sopros pancardíacos e algumas arritmias que podem ser sugestivas de endocardites, de endocardites. E aí, por isso, a necessidade de estar fazendo a ausculta cardíaca diariamente desse meu paciente. E aí, nós temos também alterações pulmonares, tá certo? É importante também fazer essa avaliação diária dos pulmões, ficar atento ao possível aparecimento de esternores de base, né, que pode estar correlacionado com algum tipo de pneumonia bacteriana. Né? É importante a gente destacar que um grande percentual de óbitos, né, em pacientes queimados, eles vão ocorrer por causa da sepsis. E desses, quase 90%, então muitos, são devido a pneumonias. Né? Então, ter muito cuidado e ficar sempre avaliando, né, essas relações, tá certo? É claro que tem outras patologias que podem estar presentes e pode comprometer, né, pode comprometer isso, como por exemplo a telectactesias, certo? Então ficar observando, ou até mesmo embolias pulmonares também que podem ocorrer devido à presença de debris ou possíveis trombos decorrentes da resposta inflamatória intensa. Outra coisa importante que pode ocorrer são alterações vasculares, e aí é importante estar avaliando frequentemente a distensão abdominal, certo? Para avaliar o que? A peristalse, né? Porque eu posso ter um comprometimento dessa peristalse, eu posso ter um comprometimento, né,
da motilidade, né, do intestinal, e aí pode levar a essa peristalse. Então tem muito cuidado com isso. Isso é um sinal, né, que seria de mau funcionamento do trânsito, que pode acontecer nessas situações. E por último, eu queria falar para vocês, o que eu posso ter é edema. Edema eu vou ter, localmente eu vou ter, já falei, né? Que a gente tem a zona de hiperemia, eu posso ter edema. Mas eu posso ter edema também em áreas não queimadas. E por que eu vou ter edemas em áreas não queimadas? Por causa da hipoalbuminemia. Né? Como eu posso ter, como que eu posso ter é, uma maior drenagem, né, desse líquido, né, para regiões afetadas localmente ou comprometimento hepático? Isso pode gerar uma hipoalbuminemia importante, certo? E essa hipoalbuminemia fazer com que eu tenha, né, edemas, que eu tenho edemas em áreas que não são queimadas. Então é importante levar tudo isso em consideração, entender que as queimaduras elas são lesões de perda textual importantíssimas, de grande repercussão, tanto local quanto sistemicamente, que é importante entender como que elas, quando elas se comportam, né, morfologicamente, fisiopatologicamente, para realizar a melhor conduta.